Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui dando continuidade no estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Nós começamos na semana passada fazendo uma introdução, estudando aí dos versículos 1 ao 9. E na aula de hoje nós vamos estudar dos versos 10 ao verso 24. Ok? Então vamos orar para a gente dar início. Pai de amor, nós te louvamos por esse dia, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome. Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito nas nossas vidas, Pai. Revela-se a nós através da tua palavra. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler dos versículos 10 ao versículo 24, Gálatas, capítulo 1, dos versos 10 ao 24. Diz assim: Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outros dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Queridos, é comum a gente ver, nas igrejas pessoas sendo convidadas para dar aí o seu testemunho de vida, daquilo que Deus fez na sua vida, da obra, a obra de salvação, milagres que Deus opera. E é justamente isso que Paulo está fazendo nessa sessão. Na verdade, para alguns estudiosos, do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 2, versículo 21, alguns estudiosos chamam essa sessão de uma sessão autobiográfica da epístola, onde Paulo vai falar a respeito do seu testemunho, a respeito daquilo que Deus fez na sua vida, de como foi a sua conversão, das suas primeiras experiências na caminhada cristã, e ele vai tratando a respeito disso. E é justamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não faz isso, não é o único lugar na Bíblia que Paulo faz isso. Nós vemos em Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, Paulo também dando testemunho. E ele tem um objetivo ao compartilhar aquilo que Deus fez na vida dele. E como nós vimos na aula passada, Paulo estava ali sofrendo alguns ataques, ele tinha ali alguns opositores, e uma das coisas que Paulo vai fazer ao dar o seu testemunho é justamente refutar as acusações dos seus opositores.
daqueles que estavam ali tentando enfraquecer a sua mensagem, aquilo que ele vinha pregando, o Evangelho de Jesus. Então ele vai refutar. Mas, acima de tudo, o que Paulo está querendo fazer, testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida, é exaltar o nome do Senhor, é glorificar o nome do Senhor. A gente vai ver que Paulo ele vai fazer 3 defesas no testemunho que ele dá aqui nessa sessão. Em primeiro lugar, a primeira defesa de Paulo é que ele refuta a ideia de que a mensagem que ele vem pregando a respeito do Evangelho, ele vai defender que ele não chegou a essa mensagem a partir de uma reflexão própria, a partir do seu próprio raciocínio e a partir de pensamento próprio. O que ele vai falar aí no seu testemunho é que ele não chegou a essa conclusão por méritos próprios. Na verdade, se você olhar aí no versículo 13, a gente vai ver que pelo seu próprio entendimento, o que Paulo vai fazer é caminhar justamente no sentido contrário do Evangelho. A gente vê no versículo 13 do capítulo 1 que, na verdade, Paulo, pelo seu próprio entendimento, ele era hostil ao Evangelho, ele era hostil, muito hostil à igreja, muito hostil ao cristianismo. Ele caminhava num sentido completamente oposto. Era isso que o seu próprio entendimento o levava a fazer. Então ele vai dando o seu testemunho mostrando isso, né? Ele não chegou a essa conclusão, ele não chegou a esse entendimento, a essa mensagem do Evangelho pelo seu próprio entendimento. Nem mesmo os testemunhos ali dos mártires, a gente vai ver, se você der uma olhada aí no capítulo 7, versículo 54 e capítulo 8, versículo 1, a gente vê que Paulo ele estava ali presente quando Estevão estava sendo martirizado, mas nem mesmo o testemunho de fé dos mártires, daqueles que iam até as últimas consequências pelo Evangelho, pelo nome de Jesus, nem isso foi suficiente para que Paulo pudesse se render a Cristo. E aí a gente vai ver que Paulo, como nós vimos aí nos textos que foram sugeridos para a leitura durante a semana, um dos textos foi Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Paulo. E quando a gente lê a respeito da conversão de Paulo, a gente vai ver que Paulo ele foi ali convertido. A sua conversão se deu por uma revelação direta do próprio Jesus. Jesus Cristo ressurreto o encontra e muda a sua vida. É isso que Paulo vai fazer. Então, em primeiro lugar, o que Paulo vai dizer é que a mensagem que ele vem anunciando não é dele. A mensagem que ele vem anunciando vem diretamente do próprio Senhor Jesus. Em segundo lugar, Paulo ele vem dando o seu testemunho, enfraquecendo a afirmação de que a mensagem que ele vem pregando fosse derivada de outras pessoas. A gente vê isso nos versículos 16 e 17. Ele vai falando que só 3 anos depois da sua conversão é que ele vai se encontrar com os apóstolos, mas a mensagem que ele vem anunciando não foi derivada, ele não ouviu do Evangelho a partir dos apóstolos, mas ele ouviu a partir de uma revelação direta. O que a gente vê Paulo falando isso lá nos versículos 18 e 19 no testemunho que ele dá aqui no capítulo 1. Isso nos leva a pensar, o fato de Paulo estar aí se referindo várias vezes aos apóstolos, isso nos leva a concluir que uma das coisas que esses opositores estavam fazendo era dizer que, na verdade, a mensagem que Paulo pregava era aquilo que ele tinha aprendido a partir de ouvir a mensagem de algum apóstolo, de alguém ali que já havia sido convertido ao Senhor Jesus, mas o objetivo final não tinha nenhum problema de se converter,
né, não há nenhum problema em se converter ao Senhor Jesus a partir da pregação. A questão é que o que está em jogo aqui é a sua autoridade apostólica, né? Os apóstolos, aqueles apóstolos com A maiúsculo, aqueles que a gente fala de apóstolos com A maiúsculos, aqueles que receberam a mensagem do próprio Jesus. Então, aqueles que receberam a mensagem do próprio Jesus, quando escrevem, quando falam, têm autoridade, né? São verdades absolutas. Mas o que esses opositores estão tentando fazer aqui ao dizer que a mensagem de Paulo ela é derivada da mensagem dos apóstolos, é se colocar em pé de igualdade. Paulo, se você aprendeu aí dos apóstolos, nós também ouvimos os apóstolos pregando e a nossa mensagem tem o mesmo valor que a sua. Mas Paulo vai dizer que não. Paulo mostra que ele vai falando no seu testemunho que ele recebeu o evangelho do próprio Jesus e por isso ele tem aquilo que ele vem anunciando, tem autoridade plena. Mas, apesar de Paulo não ter recebido a mensagem a partir da pregação dos apóstolos, Paulo também vai mostrar que a sua pregação, a sua mensagem, aquilo que ele vem anunciando é a mesma mensagem pregada pelos apóstolos. Não há diferença. A gente vê aí nos versículos 18 e 19 que Paulo se encontrou com Pedro e Tiago. Ele vai falando também a respeito das igrejas da Judéia e todos esses, tanto Pedro quanto Tiago, quanto as igrejas da Judéia, estavam ali glorificando a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na vida de Paulo e por aquilo que Paulo vinha anunciando. Então, apesar de Paulo não receber a mensagem a partir dos apóstolos, não houve uma mediação, foi uma mensagem direta do próprio Jesus, do próprio Deus, mas a mensagem era a mesma, era o mesmo evangelho. Então a gente vê dessa forma o testemunho de Paulo, ele não vem a partir do que ele pensa, essas pessoas, os opositores, poderiam estar tentando dizer isso que ele está falando aí é o que ele pensa. A mensagem de Paulo é incompleta, que ele era apenas mais um pregando, Só que a mensagem dele era diferente, por exemplo, mas ele vai ponto a ponto em seu testemunho, enfraquecendo essas acusações. Além de Paulo, quando faz isso, além dele estabelecer a sua autoridade apostólica como mestre do Evangelho, ele também estabelece alguns aspectos do Evangelho. Esse Evangelho que transforma a vida. E é justamente isso que Paulo vem fazendo em seu testemunho, falando em seu testemunho. Como é surpreendente a graça de Deus. Irmão, quem era Paulo? Quem era Paulo antes de se converter? A gente viu aí no versículo 13, perseguidor da igreja, perseguidor de Jesus. Mas Jesus ali, quando o encontra, cheio de ódio, é assim que Jesus o encontra, querendo ali encarcerar os cristãos. Paulo também era alguém extremamente religioso. Paulo era aquele que buscava viver ali, cumprir a lei mosaica de forma estrita. Ele vai dizendo que no versículo 14 ele era tão zeloso pela lei que ele vai falando que ele estava acima de todos aqueles da sua idade, naquilo que diz respeitava ao cumprimento da lei. Paulo afirma que ele estava acima de todos os que eram da sua idade. Mas, ainda assim, nada disso foi suficiente para que Paulo pudesse ter paz com Deus. Nada disso. O que Paulo está dizendo para os seus leitores, essa era a problemática
ali nos Gálatas, estavam sendo seduzidos a adicionarem à sua fé o cumprimento da lei para que pudessem ser salvos. Mas o que Paulo está dizendo aos seus leitores no seu testemunho é: eu já fiz isso, eu já tentei, eu achei que eu pudesse agradar a Deus pelo cumprimento da lei, eu conheço esse assunto, e eu quero dizer para vocês que vocês não vão conseguir, é impossível, vocês precisam de Jesus. É isso que Paulo vai mostrando aí no seu testemunho. É tão maravilhoso o que Deus está fazendo na vida de Paulo, a graça que Deus derramou sobre a vida de Paulo, a obra que Deus realizou na vida de Paulo. Paulo vai falar aí no versículo 15 que Deus o separou no ventre da mãe. O que a gente vai ver é que tudo o que aconteceu na vida de Paulo estava dentro dos propósitos de Deus. Deus já estava o preparando, não tinha nada que estivesse fugindo do controle e dos planos de Deus, mesmo antes da sua conversão. A gente vê isso acontecendo com José, lá em Gênesis, né? Os seus irmãos ali pensam em matá-lo, mas depois seus irmãos decidem vendê-lo, e no final das contas, a gente vê que tudo estava no controle de Deus. E aquilo que parecia caminhar para o fim, aquilo que parecia não ser bom, no final Deus transformou a história de José em bênção. Ele socorreu ali, né, a sua família, e Deus cumpriu o seu plano. Meu irmão, o que a gente precisa entender, né, com esse testemunho? A gente está falando aqui de forma bem objetiva. O importante é que os irmãos aprofundem-se na leitura, e a gente vai mais uma vez estar disponibilizando os textos aí adicionais para estudo. Mas o que a gente vai vendo é que Deus fez tudo isso na vida de Paulo, não porque Paulo tivesse algum mérito. Ele fala assim no versículo 15: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Irmão, tudo isso que Deus faz na vida de Paulo, esse amor que Deus derrama sobre a vida de Paulo, é exclusivamente pela graça. Paulo não foi encontrado por Jesus ali em Damasco porque merecia alguma coisa. Jesus não transforma a vida de Paulo, alguém que era perseguidor da igreja, em anunciador do Evangelho, porque Paulo tinha algum mérito. Mas Jesus fez tudo isso na vida de Paulo pela sua graça. É isso que eu queria, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nesse dia. Irmão, Deus nos ama simplesmente pelo fato de que Ele nos ama. Deus não nos ama pelo nosso desempenho. E isso é o que nos garante, que nos dá a segurança do amor de Deus, porque não depende de nós, mas é porque Ele decidiu nos amar, é porque Ele decidiu te amar. É por isso que Ele tem feito tudo isso nas nossas vidas. O Evangelho, ele é tão interessante que ele nos leva, ele nos possibilita a enxergar a nossa vida com novas lentes. Hoje a gente pode olhar, você pode olhar para a sua vida, tudo o que aconteceu, e encontrar o propósito de Deus, perceber que Deus em todo tempo está nos preparando, em todo tempo Deus está nos moldando, porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele decidiu, porque Ele te escolheu, porque Ele te elegeu. E isso, meu irmão e minha irmã, isso se chama graça. É a graça maravilhosa de Deus. É o amor infinito, imensurável,
de Deus derramado sobre as nossas vidas. Quero orar mais uma vez com você para a gente encerrar o estudo desse dia. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez, porque a tua palavra é maravilhosa e nós queremos te agradecer pela tua graça em nossas vidas, te agradecer pela tua obra, a obra que tu tens realizado em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, continua operando em nós, ó Pai. Continua cumprindo nas nossas vidas os teus propósitos, os teus planos. Nós nos rendemos a Ti. É o que nós te pedimos nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não se esqueça de olhar aí os textos para leitura diária aí durante a semana. Os textos vão de segunda a sábado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.